pensando na liturgia. Bem, a união entre igreja e Estado com Constantino e seus sucessores provocou a secularização da igreja. O patriarca de Constantinopla ficou sob o controle do imperador, tornando a igreja oriental um departamento do Estado. A vinda dos pagãos para a igreja através dos movimentos de conversão em massa contribuiu para a paganização do culto, quando a igreja procurou se adaptar à nova realidade, visando deixar à vontade estes bárbaros convertidos. Lembra, a gente já falou um pouco sobre isso, fez até algumas analogias ao nosso tempo e assim por diante. Essa entrada de pagãos, muitos dos quais eram cristãos, apenas nominalmente obrigou a igreja a convocar o Estado para ajudá-la na manutenção da disciplina com o uso do poder civil para punir as faltas eclesiásticas. Aí vai misturando. Em 529, Justiniano, imperador do Império Oriental, ordenou o fechamento da Academia de Atenas. Até esta época, a filosofia grega pagã era ensinada aí. A disciplina afrouxou-se na igreja, porque suas fontes de recursos provinham em grande parte dos muitos bárbaros que apenas parcialmente tinham se convertido ao paganismo. A afluência dos bárbaros e o crescimento do poder episcopal provocaram também mudanças no culto da igreja. Para que os bárbaros acostumados com os cultos às imagens pudessem ser realmente assistidos pela igreja, muitos líderes eclesiásticos entenderam ser necessário materializar a liturgia para tornar Deus mais acessível a estes fiéis. A veneração de anjos, santos, relíquias, imagens e estátuas foi uma consequência lógica desse procedimento. A intimidade com o Estado monárquico também determinou uma mudança no culto, passando-se de uma forma democrática simples para outra mais aristocrática e colorida de liturgia, com uma clara distinção entre clero e laicato. Então a gente foi tendo uma liturgia em que tivesse mais eu não sei se a palavra certa seria visibilidade, mas pegando a linguagem, acho que da universal, ponto de contato, né? Então assim, alguma coisa mais concreta para o pessoal ter contato, para não ficar aquela coisa abstrata, difícil de crer, já que os povos pagãos não tinham aquela compreensão do invisível igual os cristãos tinham, certo? Que herdaram esse monoteísmo do judaísmo lá atrás. Lembra do Deus invisível e o único. E aí, deixa eu ver aqui, a intimidade com o Estado monárquico, deixa eu ver, passando de uma forma democrática simples para a mais aristocrática e colorida de liturgia, com uma clara distinção. Então, em vez de ser uma coisa que todo mundo é igual, todo mundo participa, aquele negócio todinho, não. Tem o fulano que manda muito e tem eu aqui. Então, mais ou menos, por exemplo, hoje, quando a gente pensa em clero no aspecto evangélico, vem aquela ideia de que é o seguinte: mas o pastor, o presbítero, o diácono, o bispo, o apóstolo, eles são os caras, eu sou um simples membro. Então, não era assim no início, entende? O que dava destaque aos apóstolos era porque, como eles tinham andado com Jesus, eles eram os portadores da doutrina. Uma vez que hoje o profeta é profeta do livro aberto, o livro aberto está acessível a todo mundo. O que vai acontecer é que você, tendo mais preparo, espera-se que sim, né? Ou você tendo mais vivência ou mais piedade, além da vocação, você é o cara que apresenta o caminho. Mas agora, você não é o absoluto que tem a única visão certa e é o cara que é o seguinte: o certo está lá. Mas quando a igreja passa desse clima mais democrático para não democrático, porque assim, a gente sabe que Paulo não era democrático. Estou falando o seguinte: aquela coisa de todo mundo igual, né, que vai diminuindo com o tempo, de modo que assim, o bispo vai tendo primazia e o bispo de Roma mais primazia, né, e assim por diante, até que chega uma situação em que tem meio que a aristocracia, que é o clero, e tem o povão, que são os leigos. E isso, de certa forma, foi se constituindo até os dias de hoje, tanto que todo mundo quer estar na prateleira de cima. Por exemplo, quando eu dou minha palestra sobre diácono, eu falo o seguinte: olha, se o cara pegar o significado da palavra diácono, ele veria que é o seguinte: cara,
o que tu está querendo, ser diácono não é o caminho. Porque, por exemplo, a palavra diácono, se fosse traduzida, seria traduzida para atendente, servente, ou melhor, auxiliar de serviços gerais, uma coisa mais ou menos assim. Mas o cara que quer mandar, ele vê em ser diácono o quê? Opa, eu sou o segundo. Entende a ideia equivocada? Isso é uma ideia clerical, em vez de ser aquela ideia de serviço. Aí alguém diz, mas então, pastor, não. É o seguinte, na igreja só tem lugar para quem obedece. Perdão se algum pastor vai se ofender com o que eu estou dizendo, mas eu vi uma ilustração de um professor dizendo, esqueci o nome dele agora, mas foi no YouTube, achei muito legal, que ele falou, gente, eu como pastor, eu sou como um garçom, eu só estou aqui para servir, eu estou aqui para servir você. Então, se a gente tiver essa ideia, eu sou um serviçal do meu povo, entende? Eu sou o cara que estuda para mastigar e dar para o meu povo. Eu sou o cara que estou orando por eles, estou ali com eles, é uma coisa mais ou menos assim. Ou seja, eu vivo para eles, não são eles que vivem para mim. Mas na ideia de clero, eu que me alimento deles, entende? Aí é onde, por exemplo, às vezes tem um seminarista que se equivoca. Ele está procurando uma igreja para se alimentar da igreja e não para nutrir a igreja. Aí o que acontece? Aí nisso que ele não nutre a igreja, aí fica ruim, porque cada um vai para um lado, cada um faz um negócio. Por quê? Porque ele estava querendo se alimentar da igreja e não alimentar a igreja. Aí nisso, rapaz, aí cada ovelha pegando o seu caminho, né? Aí a ovelha vai, come o capim, faz o cocô, come o cocô com o capim, e vamos que vamos, porque não tem pastor para conduzir, né? Então, Philip Keller, no seu livro Nada Me Faltará, ele fala sobre a importância da ovelha ser conduzida, porque senão ela fica comendo sempre nos mesmos lugares, e aí nisso ela adquire inclusive verminose. Entende? Não falei da boca para fora não, tá? Então, voltando para cá, né? Depois ele vai perguntar para o senhor quem é que falou isso. Não. Philip Keller. Acho que o senhor colocou também, acho que o vídeo. Eu falei Nada Me Faltará. O senhor colocou um vídeo, o negócio da ovelha. Foi. Botei hoje no YouTube. Exatamente. Eu vi que você acompanhou. Valeu pelo comentário. Obrigado aí. Quer dizer, eu não sei nem se assistiu, mas escreveu. Assistiu? Todo o processo. Isso, exatamente. Do versículo 1 ao 4, exatamente. Então, aí nesse caso, a gente, por exemplo, vai observar, né, que foi tendo essa mudança. E nisso também, né, o domingo foi se tornando o dia principal do calendário eclesiástico, depois que Constantino estabeleceu que este seria o dia de culto cívico e religioso. Ou seja, todo mundo vai ser cristão aqui, hein? Tá bom? A festa do Natal tornou-se uma prática regular em meados do século IV, adotando-se a data de dezembro, anteriormente usada pelos adoradores de Mitra. Olha aí, percebe por que o pessoal do G12 é contra o Natal? Então, a festa de Epifania, que comemorava a visita dos magos a Cristo, entrou também para o calendário da igreja. Acréscimos do ano sacro judaico, de narrativas dos evangelhos e da vida de santos, mártires, propiciaram uma expansão constante do número de dias santos no calendário eclesiástico. Também aumentou também o número de cerimônias que passariam a ter funções sacramentais. Agostinho entendia que o casamento devia ser considerado como um sacramento. Cipriano sustentava que a penitência era algo vital à vida cristã. Com o alargamento do fosso entre o clero e o laicato, foi necessário interpretar-se a ordenança à luz do sacramento. Por volta de 400, a confirmação e a extrema-unção tornaram-se funções de valor sacramental. A antiga formulação teológica acerca da doutrina do pecado original contribuiu para aumentar a importância do batismo infantil. Então, já que a criança já lembra a questão do pecado original, você batiza, pá, e já resolveu uma parada aí, né? Deixa eu ver. A Nívia colocou que o problema é que tem muita mosca se achando abelha rainha dentro das igrejas. Olha a mágoa, hein? Libera perdão, Nívia. Libera perdão para essa mosca aí. Então, voltando para cá.
Aí a irmã esbarrou com algum crente metido. Então, nesse caso, deixa eu ver aqui, a ceia do Senhor ocupava um lugar central no pensamento do fiel e na ordem da liturgia. Começava então o seu processo de tornar-se um sacrifício e sacramento. Cipriano achava que o sacerdote agia no lugar de Cristo, olha o vigário, na ceia, e que ele oferecia um sacrifício verdadeiro e pleno a Deus Pai, Deus o Pai. O cânon da missa, que Gregório I alterou profundamente, enfatizava a natureza sacrificial do culto da comunhão. Lembra da expressão primeira comunhão? Ao final do século VI, todos os 7 atos que a Igreja Católica Romana considera sacramentos estavam em uso e ocupavam uma elevada posição no culto, ou seja, desde o ano 600. Olha a tradição. O sacerdotalismo, a crença de que a substância da ordenança se torna eficaz através da celebração sacerdotal, ganhou terreno seguro. Aguçava-se cada vez mais a separação entre clero e laicado. A veneração a Maria, mãe de Jesus, desenvolveu-se rapidamente por volta de 590 e levou à adoção das doutrinas de sua Imaculada Conceição em 1850 e de sua assunção miraculosa aos céus em 1950. Então é bom lembrar que assim, a Igreja Católica não é como a Igreja Evangélica, que tem a Bíblia como regra de fé e prática, ou diz que a Bíblia é regra de fé e prática, mas aí fica quieto, pastor Roberto. E aí o que acontece? A Igreja Católica assume, acho que falei melhor assim, a Igreja Católica assume que tem a Bíblia, a tradição e o magistério. Então tem aquele colegiado de líderes lá em cima, tem a tradição da igreja, esses 2000 anos de caminhada, além das escrituras. Que eu não tenho esse livro, eu li de um colega emprestado, de Dom Estevão Bittencourt, porque não sou protestante. E se eu não me engano, agora não lembro que parte, mas que fala sobre a Bíblia surge na igreja, e não a igreja em si que surge na Bíblia, porque é na igreja que tem a canonização. Deu para entender o raciocínio? Então a tradição é muito considerada, e pela tradição houve o dogma da Assunção de Maria. Por exemplo, lá no Novo Testamento você não vê isso, você não vê adoração a Maria, você não vê, quer dizer, nem eles dizem que adoram, perdão, os evangélicos que dizem que os católicos adoram, Então, por exemplo, em relação a esse caso, por exemplo, a gente vê que doutrinas sobre a Imaculada Conceição da mulher sem pecado na concepção foi lá para 1850, e de ela ter subido ao céu em vez de ter morrido como todo mundo, foi declarado isso em 1950. E aí, como é tradição, é uma verdade doutrinária. Deu para entender? No nosso contexto, não dá para ser verdade doutrinária, porque a gente vai dizer o quê? Que a doutrina dos evangélicos vem da Bíblia. Só que se a doutrina dos evangélicos viesse apenas da Bíblia, Roberto, lá arrumando problema, viesse plenamente assim, pura da Bíblia, a gente ia ter tanta denominação? Se a gente tem esse monte de denominação, é porque a gente tem tradição também, menos os batistas, mas as outras denominações, entende? E aí é outra situação, entende? E se a CPI me chamar, eu disse que menos os batistas, tá bom? Então, aí repetindo, eu disse que menos os batistas, O que vocês entenderam é problema de vocês. Então, brincadeiras à parte, mas a veneração a Maria, aquela questão da honra, da homenagem, da consideração, isso os católicos dizem. Quem fala adoração é a gente, eles falam isso, Então, isso foi lá para 590 mesmo. E deixa eu ver aqui, a interpretação, agora aqui já não é tanto o historiador, agora aqui é o crente escrevendo, ele quer nos dizendo, a interpretação equivocada da Bíblia, você já viu como é que você já percebe que é o seguinte, uma coisa é ele escreveu o fato, quando ele já diz o que o fato significa, parece jornalista hoje em dia, Aí você já percebe logo que isso aqui não é a matéria, isso aqui é o jornalista.
entendeu? Então, brincadeiras à parte. Ih, meu Deus do céu, na hora que eu falei de jornalista, tem um jornalista me assistindo, menos o Estevão Júlio, entendeu? Então, nesse caso aqui, a gente, por exemplo, Deus hoje quer me pegar, hein? Então, aí uma brincadeira à parte. Então, em relação aqui, a questão de, olha como é que você sai do historiador pro cara da opinião. Aí, olha só, a interpretação equivocada da Bíblia, isso é ele dizendo, porque assim, já não é mais entende onde eu quero chegar? E assim, e a série de milagres atribuídos a Maria nos evangelhos apócrifos forjaram uma grande reverência por ela. E aí vem o nestorianismo e outras controvérsias cristológicas do quarto século acabaram na sua aceitação como mãe de Deus. Lembra por causa da questão do concílio lá atrás? Certo? Então nisso, dando um lugar de honra especial a ela na liturgia. Uma coisa é ela ser respeitada, ser considerada e tudo tal. Outra coisa são as mudanças doutrinárias a respeito dela, mas que na Igreja Católica é algo possível. Por quê? Escritura, tradição e magistério. No nosso caso, a gente já pode bater de frente, por quê? Porque a gente diz que é a Bíblia. Então, se alguma coisa não descer, a gente leva a Bíblia e mostra para a nossa liderança. Percebe a diferença? Certo? E aí, nesse caso, por exemplo, Clemente, Jerônimo e Tertuliano tinham creditado uma virgindade eterna a Maria. Agostinho cria que a mãe de Cristo, sem pecado, jamais cometera pecado. Então percebe o teólogo Agostinho, que os protestantes reverenciam e tudo tal, ele teve compreensões teológicas que os católicos concordam, mas os protestantes discordam. Aí é bom perceber que é o seguinte, olha só, uma coisa é a Bíblia, outra coisa é o teólogo, outra coisa é o sistema teológico. Você quer ser calvinista? Seja. Você quer ser arminiano? Seja. Entende? Aqui está resolvido. Você quer ser calvinista? Seja. Quer ser arminiano? Seja. Entende? Mas agora, entenda que a Bíblia, ela não está presa aos sistemas. A mesma Bíblia que diz que Deus te escolheu antes de você nascer, é a que diz, escolhei, pois, a quem se faz. A mesma Bíblia, né, que diz desde antes da fundação do mundo, é a que diz sobre aquela questão de você perseverar, certo? Aí você vai vendo que assim, a Bíblia que fala que Deus chama você, é a Bíblia que fala que você abre o coração para Ele. Então, assim, vinde a mim, né? Então, mas não foi você que me escolheu, mas vinde a mim. Então, é um negócio mais ou menos assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ele que deu a você a graça de crer e de padecer por Ele. Então, a Bíblia não está nem aí para o teu sistema teológico. A Bíblia é a Bíblia. Então, quando, por exemplo, você abraça uma tradição, aí você já precisa navegar nas águas dessa tradição, porque é o mínimo de ética que se tem. Entende? Por exemplo, com vocês eu estou trocando uma ideia porque vocês são estudantes de teologia, mas como a igreja eu fico dentro da confissão. Percebe? Porque é diferente. Então é que nem hoje estava tendo uma palestra sobre uma perspectiva acho que é homoafetiva da Bíblia. Deixa eu ver aqui, Fernando que ia gostar desse negócio. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu achei. Isso, exatamente. A Bíblia e a homossexualidade segundo uma visão da teologia inclusiva. Professor Wilton Chini, ou Chini, uma coisa mais ou menos assim. E aí nisso, o tema é esse, né? E seria hoje por volta de 9 horas da noite. Eu, por exemplo, não teria como assistir, mas percebe que é o seguinte: eu vou recomendar pro rebanho da minha igreja? Não. Mas agora, por exemplo, para vocês eu recomendaria? Sim. Por quê? Vocês são pesquisadores. A irmã da minha igreja, ela está indo lá, ela quer receber uma oração, ela quer vitória no casamento, entende? Ela quer agradar a Deus, é um outro nível. Vocês não, vocês estão se preparando para lidar com as demandas desse tempo, certo? Porque é o seguinte, vocês vão lidar com situações
que se vocês não tiverem previamente consciente delas, vocês vão tomar uma coça no ministério. Como é que você vai ajudar se você não sabe o que está acontecendo? Entende? Só que às vezes você fala isso para um pesquisador, e ele, como ele vive só no arraial, ele pode pensar o quê? Eu não preciso ouvir esses negócios. Só que aí onde vem o problema, né? Aquele caso, como é que você vai conversar com alguém que está do lado de lá se você não tem uma ideia do que está acontecendo, certo? Então são coisas para a gente pensar. Mas vindo para cá, eu comecei isso aqui falando sobre a questão da crítica ao Agostinho, né? E aí, olha o abuso, né? Crítica ao Agostinho, certo? Se fosse o Carrara da Grande Família, tudo bem, mas o de Hipona. Então, aí você vê que assim, essas considerações, como a ênfase na virgindade de Maria e tudo tal, levaram a Igreja Romana a lhe dar uma honra especial. Aquilo que de início era apenas um reconhecimento de sua posição elevada como mãe de Cristo, logo se transformou numa crença em seus poderes intercessórios, olha aí, por se pensar que o filho ficaria alegre por ouvir os pedidos de sua mãe. Aí você percebe que é o seguinte, ela já virou mediadora no negócio, certo? Então, a oração de Efraim Sírio é o primeiro momento de uma invocação formal a Maria. Em meados do século V, ela foi colocada como a principal de todos os santos. Festas ligadas ao seu nome brotaram no século IV. As principais eram a festa da Anunciação, em 25 de março, que comemorava o anúncio dos anjos ao nascimento de um filho a ela. A Candelária, 2 de fevereiro, que celebrava a sua purificação após o nascimento de Cristo. E a Assunção, 15 de agosto, que assumia como tendo ascendido ao céu sem morrer. No século VI, Justiniano pediu sua intercessão em favor de seu império. Em 590, ocupava ela uma posição singular no culto da Igreja Romana. E aí, a veneração dos santos surgiu do desejo natural da Igreja em honrar aqueles que tinham sido mártires nos dias em que fora tão duramente perseguida pelo Estado. Ademais, os pagãos, acostumados à veneração de seus heróis, quando muitos deles vieram para a Igreja, pareceu-lhes natural substituir seus heróis pelos santos e lhes dar um status de semidivindade. Até 300, a celebração em túmulos constava apenas de orações pelo descanso da alma do santo. Mas em 590, a oração por eles tinha se tornado oração por intermédio deles. Igrejas e capelas foram construídas sobre estes túmulos. Festas relacionadas à sua morte obtiveram lugar no calendário eclesiástico. Lendas de milagres atribuídos a eles disseminaram-se rapidamente. O comércio de relíquias, dizem que roque santeiro, lembra? Então, como cadáveres, dentes, cabelos ou ossos, tornou-se um problema tão grave que foi proibido em 381. E parece que hoje até a igreja evangélica tem um negócio desse, né? Ah, não, você não compra não, você dá uma oferta, né, e você pega. Mas aí, o uso de imagens e esculturas no culto propagou-se rapidamente, na proporção em que mais e mais os incultos bárbaros entravam para a igreja. Porque acontece? Vai chegando gente que não tem aquele preparo. Então essas pessoas, elas vivem de quê? Das narrativas, porque você vê a imagem, aí você lembra, porque alguém mostrou a imagem e contou a história. Então o catecismo da pessoa acaba sendo o quê? Visual. Tem gente letrada, gente que não estudou, gente que é inculta, tanto pessoas que não estudaram a Bíblia, quanto gente que realmente não sabia ler e escrever. E aí nisso, os líderes religiosos passaram esse mecanismo. Mas, junto com esse mecanismo, vem um modo de adorar diferente da igreja do primeiro século. Olha como a coisa vai mudando, certo? E aí nesse caso aqui, deixa eu ver aqui. Para esses adoradores, essas imagens materializavam a realidade invisível da divindade, que a igreja do primeiro século não tinha problema com isso. Eram chamados de ateus, porque não tinha uma divindade visível para eles. E nesse caso aqui, os pais tinham elas também uma função decorativa no embelezamento da igreja. Eu particularmente não sou contra a imagem, porque a imagem é uma questão artística para você ter uma ideia. O problema é de você olhar para a imagem
sem uma atitude de culto. Por exemplo, um tabernáculo, a arca, eu não tenho problema com isso. O problema é a pessoa tratar a arca como algo que pode, aí pegou, entende? Eu não tenho dificuldade com essas imagens. A questão é a minha atitude frente a essas imagens, que geralmente muda. Ou pela superstição do cristão, ou espero que não seja pela maldade do líder. Estou falando da igreja evangélica, certo? Então, porque a igreja católica, quando ela usa imagens, ela faz dentro da sua tradição. A evangélica, quando faz, eu não sei por que faz, certo? Então, se for por uma questão artística e pedagógica, parabéns. Se tem outra motivação, bem, aquele que tem olhos como chama de fogo vai conversar depois, não tem nada a ver com isso. E aí, nesse caso aqui, os pais da igreja procuraram fazer distinção entre a devoção a estas imagens, que era parte da liturgia, e o culto a Deus. Duvida-se, porém, que esta sutil distinção tenha evitado que o fiel comum oferecesse a elas o culto que os pais preservavam a Deus somente. Ações de graças ou procissões de penitência tornaram-se parte do culto a partir de 313. Peregrinações, primeiro a Palestina, depois as tumbas dos santos famosos tornaram-se comuns. A mãe de Constantino, Helena, visitou a Palestina em 326 e disse ter encontrado a verdadeira cruz. Olha aí. E alguém vai desmentir a mãe de Constantino? Então, a ajuda do governo e a liberdade de culto sob Constantino levaram a uma ampla construção de templos. Os cristãos tomaram de empréstimo o tipo de arquitetura basílica aos romanos, que a criaram para seus edifícios públicos dedicados aos negócios ou às diversões. Percebe que os templos católicos, eles acabam tendo uma certa semelhança com aquela construção, aquela arquitetura. Você vai reparar que, por exemplo, as igrejas católicas, os templos de igrejas católicas hoje, construídos hoje, não tem mais esse formato, é uma coisa simples, certo? Mas aquelas coisas de 100 anos atrás é outro nível. E aí, a basílica era uma grande construção retangular em forma de cruz, com um pórtico na parte ocidental para os não batizados, uma nave para os batizados e uma capela na parte oriental, onde o coro, os sacerdotes e, no caso de ser uma catedral, o bispo participavam do culto. Esta capela geralmente era separada da nave por um biombo de ferro. O cântico na igreja era de início regido por um líder a quem o povo respondia. O cântico antifonal, em que dois coros separados cantam alternadamente, desenvolveu-se na Antioquia. Ambrósio introduziu esta prática em Milão, de onde se espalhou para a igreja ocidental. Este também foi um período de grandes pregadores. Ambrósio no ocidente e Crisóstomo, lembra o Boca de Ouro, no oriente, foram os pregadores mais brilhantes. Até esta época, esses pregadores não usavam vestes especiais, que só surgiram quando o clero passou a manter, para serviços eclesiásticos, as indumentárias tipo romano, cujo uso foi abandonado pelo povo. Aí a distância mais que aumenta. Durante este período surgiram uma hierarquia sacerdotal especial sob a liderança de um bispo romano. A tendência é para aumentar o número de sacramentos, torná-los os meios principais da graça, além dos movimentos em prol da organização da liturgia. Estas coisas serviram para colocar os fundamentos da Igreja Católica Romana medieval. Então, assim, a gente tem essa mudança da igreja e a gente termina o bloco da Igreja Antiga. A partir da semana que vem ou da outra, porque eu quero ver se a gente pega mais documentos. É feriado, exatamente. Então a gente deve trabalhar ou os documentos ou começar a igreja medieval. De repente pegar alguns documentos só para a gente, talvez não pegue todos, mas alguns. Gostou? Beleza? Então, minha gente, eu espero de alguma forma, que essa nossa leitura aqui tenha contribuído. Eu sei que a leitura acaba sendo maçante, mas assim, acredito que enquanto a gente vai lendo, vocês vão visualizando, né? Oi. Em relação a Maria ser chamada Mãe de Deus, é por causa do Jesus. Não, mas não foi um bispo na década de 50 que ele falou? Sim, mas a questão, por exemplo, uma coisa é ela ser mãe de Deus, né? Não, na década de 50 a gente ainda está na época de Paulo, né?
Então acontece. Não, 1950 ou 52? Não, 1950 foi a Assunção de Maria. Assunção de Maria. 850 foi a questão dela não ter pecado, Imaculada Conceição. Entende? Eles foram contrários contra a Bíblia, que a Bíblia diz que todos pecaram. Mas aí depende da sua compreensão, porque palavra de Deus para o católico não é apenas a Bíblia ou como o evangélico diz que é. Entende? É diferente. Eles assumem a tradição, nós não. Nós dizemos que é o seguinte, é Bíblia e pronto. Apesar, né, do neopentecostal, pentecostal, batista, presbiteriano, congregacional, assembleano, todos estão com a mesma Bíblia, mas as tradições são diferentes, as interpretações de alguns pontos são diferentes. Não são diferentes na espinha dorsal, mas se a Bíblia diz, se a gente tem interpretações diferentes, a Bíblia está dizendo várias coisas ao mesmo tempo. Então mamãe deixa um bilhete para você, olha, em 15 minutos apaga o fogo do arroz. Aí, não, esse 15 minutos deve dizer 1 hora. Não, esse 15 minutos quer dizer 5 minutos. Esse 15 minutos quer dizer 40 minutos. Entende? Então, assim, se a mamãe deixou o bilhete, é o bilhete. Entende? Então, querendo ou não, gente, a nossa tradição, ela mexe com a gente sim. Ah, vamos quebrar a tradição. Vai criar outra. Por exemplo, aqui entre nós, eu acho que a igreja mais nova é a do Gilson. E quem disse que a igreja dele não está construindo uma tradição? Entende? Pode ser uma tradição recente, mas é uma tradição. Entende? Então, esse tipo de coisa, assim, por exemplo, o católico, ele assume sua tradição. Entende? E na sua tradição, ele entende que Deus fala de um modo claro através das escrituras, através do magistério e através da tradição da igreja. E aí eles tomam uma decisão de que Maria subiu. Está definido, entendeu? A Bíblia não diz como Maria morreu mesmo. E agora? Entende? Você estava lá? Você viu Maria morrer? Não viu. Entende? Agora a questão do sem pecado é mais complicada para resolver. Entende? Mas aí também é por meio de dogma, não de uma interpretação bíblica. E aí onde entra, por exemplo, a parte chata da interpretação bíblica é porque às vezes ela pode dizer uma coisa que a gente discorda. Ela pode de repente arrebentar, né, com as paredes da nossa construção religiosa. Esse é o problema da leitura bíblica, porque assim, a Bíblia não está nem aí porque você pensa que você está construindo. A Bíblia é a Bíblia. É você que vai lê-la, interpretá-la e se ajustar a ela. Ou tentar ajustar os textos dela à sua tradição. Então essa é a questão, entendeu? Vamos embora?